Senhoras e senhores, vamos dar início à cerimônia de abertura do Encontro Internacional Lugar de Formação Socioespacial Mundo, promovido pela ANPEG, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. Para compor a mesa dos trabalhos, em nome da comissão organizadora, convido o professor Dr. Fábio Fava de Moraes, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professora doutora Miriam Krasuchik, magnífica vice-reitora da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Milton Santos, presidente da ANPEG. Professor Dr. Hugo Aguirre Amelin, digníssimo pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Professor Dr. João Batista Borges Pereira, digníssimo diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Francisco Capuano Scarlato, digníssimo chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Estão presentes professora Maria Aparecida Pascoal, representando a professora doutora Aurora Albanese, reitora da Universidade Mackenzie. Professor Dr. Jacques Markovitch, digníssimo pró-reitor de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Cedirano, coordenador do PROLAN. Professora doutora Odete Seabra, presidente da AGV. Professor Dr. Adilson Avance de Abreu, digníssimo diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Fizeram parte da comissão científica deste evento professor Dr. Milton Santos, professora doutora Maria Adélia Aparecida de Souza, professora doutora Amália Inês Gerais Leme, professor Dr. Otávio Iani, professora doutora Lucrécia D'Alessio Ferrara, professor Dr. Renato Ortiz, professora doutora Maria Ângela Pagin, professor Dr. Armin Mamigonian, professora doutora Rosa Esther Rossini, professora doutora Lília Coutrinari, professor doutor Adiovaldo Belino de Oliveira, professor doutor Francisco Capuano Scarlato, professor doutor Antônio Carlos Robert Moraes, professora doutora Silvana Pintaldi, professora doutora Maria Regina Sader. Fizeram parte da comissão organizadora deste evento professor Dr. Milton Santos, professora doutora Maria Adélia Aparecida de Souza, professora doutora Amália Inês Gerais Leme, professora doutora Ana Fânia Alessandro Carlo, professor doutor Felisberto Cavalheiro, professor doutor Francisco Capuano Scarlato, professora doutora Ana Maria Marques Marangoni, mestranda Mônica Arroio, doutoranda Maria Laura Silveira, graduanda Ana Elisa Rodrigues Pereira, doutoranda Delfina Trinque e doutorando Ricardo Castilho. Inicialmente, os organizadores deste evento pedem um minuto de silêncio em homenagem à professora doutora Helena Com Cordeiro, falecida em 7 de janeiro de 94, a quem o encontro está dedicado.
Dando prosseguimento à cerimônia, com a palavra, o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Flávio Fava de Moraes, presidente da mesa, para a abertura deste encontro. Bom dia a todos. Nós consideramos aberta a sessão e peço ao senhor Luiz Prado que já inicie o andamento protocolar para que possamos ouvir as coisas interessantes que seguramente nos ensinarão muito. Por favor. Participam deste evento representantes das seguintes instituições nacionais, além das representações das diversas unidades da Universidade de São Paulo: da FEUDUC, da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unesp, campus de Rio Claro, Presidente Prudente, Araraquara e Bauru, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Vassouras, Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual de Maringá, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Universidade Católica de São Paulo, Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco, Universidade Federal da Bahia, Instituto Sociedade, População, Natureza de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará, Escola Técnica Federal de Santa Catarina, Universidade Federal da Paraíba, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Pará, Centro de Trabalho Indigenista, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Estadual de Londrina, Vit Civilis, Instituto para o Desenvolvimento e Meio Ambiente e Paz, Universidade Federal de Sergipe. Conta ainda neste evento representantes de diversas universidades e instituições internacionais: da Venezuela, Argentina, México, Uruguai, Espanha, Colômbia, Estados Unidos, França, Cuba, Portugal, FAO, Nações Unidas, Chile, Equador e Porto Rico. Prosseguindo, com a palavra o professor Dr. Francisco Capuano Scarlato, digníssimo chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Quero, neste momento, saudar os presentes membros dessa mesa, na figura do nosso magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Flávio de Moraes, a magnífica vice-reitora dessa mesma universidade, professora doutora Miriam Krasiuschik, o digníssimo pró-reitor, Dr. Hugo Aguirre Armelin, nosso digníssimo diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. João Batista Borges de Figueiredo, do nosso digníssimo presidente da Ampeg, professor Dr. Milton Santos, e realmente agradecer a presença de todos e das autoridades presentes. Gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, né? Além da presença, de agradecer a presença de todos, agradecer e pedir aí licença aos compatriotas brasileiros e agradecer em especial os professores estrangeiros, visitantes que vieram engrandecer o nosso evento. Um agradecimento especial a duas pessoas do nosso departamento, na figura do professor Milton Santos e da professora Maria Adélia, que na verdade são os dois grandes responsáveis pela ocorrência desse evento. O nosso querido professor Milton Santos, que nesses últimos dias teve a oportunidade de ver um homem de luta, um homem incansável, que não menos do que 10, 12 horas por dia esteve presente nesse departamento, batalhando pelo evento e representando realmente um exemplo para muitos dos nossos jovens professores. Quero agradecer à reitoria da USP pela ajuda que nos foi dada
inclusive à direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aos alunos de graduação e pós-graduação, que na verdade representaram um trabalho incansável, que não vou declinar nomes para não correr o erro de pecar. Então, a todos que na verdade foram a força, brutal que permitiu materialmente e intelectualmente, inclusive, a realização do evento. Agradecer às agências financiadoras, a CNPq, a FAPESP, CAPES, GINEP, e ainda a CCINT e a CCS, órgãos também dessa nossa universidade. E aos funcionários do Departamento de Geografia em geral. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos aos colegas do departamento, que de uma forma ou outra também deram sua contribuição para que o evento acontecesse. Eu, na verdade, gostaria, antes de iniciar a minha fala, será breve, também prestar a minha homenagem à professora Helena Concordeiro. Realmente, olhando para os presentes aqui, nós sentimos realmente uma ausência, mas eu diria que é uma ausência que se faz muito presente. Ela é presente, pela sua exuberância, pela sua alegria, pelo seu trabalho, e, portanto, eu deixo aqui a minha saudade à figura da professora Helena Concordeiro. Bem, o discurso será breve, espero. Senhores professores, senhores presentes, hoje, com o início desse encontro internacional, concluímos uma trilogia de eventos nos estudos sobre a natureza e o objeto da geografia. Primeiramente, queremos destacar a realização do Encontro Internacional, o Novo Mapa do Mundo, em 1992, por esse departamento. Posteriormente, em 1993, o segundo Encontro Internacional, o Território, Globalização e Fragmentação, com a cooperação entre ANPU e Departamento de Geografia. Finalmente, ao iniciarmos esse encontro, Lugar, Formação Socioespacial Mundo, acreditamos estar concluindo de forma triunfal os estudos daquela trilogia, em cujo interior encerra-se uma proposta teórica metodológica, resgatar a geografia como ciência dos fenômenos interativos entre sociedade e natureza e as representações simbólicas em sua espacialidade. O eixo temático do presente encontro permite-nos resgatar importantes conceitos e teorias da nossa ciência. Entre eles, pedimos licença para destacar o conceito de lugar, enquanto instância específica e concreta do espaço, mediada pelo conceito de formação socioespacial, enquanto processo dialético da história de tempo e espaço. Para tanto, convidamos os caros presentes para acompanharmos numa breve trajetória da reflexão teórica sobre as diferentes formas de abordagem que o termo lugar vem apresentando na evolução do pensamento geográfico. O conceito de lugar na perspectiva do positivismo e do materialismo histórico. Já foi dito que, na tradição positivista e laplaciana, a geografia não é a ciência dos homens, mas a ciência dos lugares. Desta forma, o conceito de lugar aparece na geografia como expressão de adaptações e interações objetivas do homem e natureza, uma visão dicotômica entre sujeito e objeto. Nessa perspectiva, o conceito de lugar se coloca como um dado objetivo da realidade, fechando-se sobre si mesmo, resultado da ação do homem, desprovido de qualquer valor simbólico, transformando o homem em seu observador. No materialismo histórico, o lugar, ideia implícita, mas não explícita conceitualmente, é o loco das mediações do trabalho social. É, portanto,
das relações de trabalho historicamente determinado, guardando em si a coexistência dialética de diferentes momentos destas relações, espaço, sociedade e natureza. Desta forma, na perspectiva do materialismo histórico, onde todo trabalho é sempre provido de intencionalidade, e sendo o lugar produto daquelas relações, ele adquire uma dimensão de subjetividade. Assim, sujeito e objeto, ao invés de serem excludentes, se encontram numa dialética de complementaridade. Diferentes relações entre sociedade e natureza que são superadas no tempo e no espaço, porém, quase sempre guardando a coexistência do novo e do velho. Este fato representa o centro do conceito de formação socioespacial, a dialética da superação de tempo e espaço. O conceito de lugar na perspectiva da geografia humanista. É válido dizermos que, na perspectiva teórica do materialismo histórico, a dicotomia sujeito-objeto foi rompida, porém, ainda não nos permitiu atingir o sujeito, indivíduo, como uma categoria, uma dimensão existencial plena. A geografia humanista, no interior da evolução do pensamento geográfico, teoricamente, veio permitir a possibilidade do sujeito em si, como agente histórico, amortecido pela consciência de classe, surgir como indivíduo construtor do mundo. Assim, o sujeito emerge como indivíduo, que passa a ter consciência de si mesmo, não mais somente no plano da consciência coletiva do nós, mas o indivíduo que, como a fênix, renasce da cinza, criando um mundo como vontade e representação. Um indivíduo que, mais do que construtor ou produtor do mundo, tem consciência de estar no mundo e existir. No mundo conceitual, asséptico e abstrato, não no mundo conceitual, asséptico e abstrato, mas um mundo de experiências vividas, de um mundo pleno de significado e valores, nascidos no seio do seu imaginário. Um indivíduo que se coloca, ao mesmo tempo, de forma presente e virtual, que tem um mundo como possibilidades. Parafraseando Sartre, condenado a ser livre, afogar-se na angústia dessa virtualidade entre o presente e a certeza da morte, a ideia do absurdo da vida. Ou passar a construir-se como indivíduo e construir um novo mundo. Aqui está a chave para a compreensão do sentido do humanismo e da geografia humanista. Esse mundo virtual que se coloca para o indivíduo passa a ser o seu objetivo. Não somente interesses enquanto classe social, mas indivíduo pleno de afetividade e de valores simbólicos. O humanismo emerge assim como um projeto para superar o absurdo da existência. O conceito de lugar para a geografia humanista, o resultado desse projeto passa a ser um espaço vivido e vivenciado, passado, presente e futuro. O espaço do cotidiano onde se produz e reproduz a existência aparente. A aparência que emerge como consciência do indivíduo na simultaneidade do acontecimento dos fatos vividos. A consciência humana é sempre consciência de alguma coisa. Dessa simultaneidade, sujeito e objeto se fundem no mesmo ato na construção do mundo. A dicotomia, sujeito e objeto, na geografia humanista, é superada. Lugar como consciência fugaz do mundo. Somente adquire concretude quando essa consciência atinge a sua essência, transcende o mundo da aparência. Vale nesse momento uma pergunta. Quando teremos a certeza de termos atingido esse grau mais elevado de consciência do lugar? Temerosamente poderíamos responder. Quando as representações simbólicas dos lugares transcenderem ao enclausuramento da consciência individual para unir-se à consciência do outro
do plano da intersubjetividade. Quando os indivíduos descobrirem que estarão unidos no mesmo universo de representações simbólicas que emergem das coisas materiais com as quais compartilham no seu cotidiano. Quando então as palavras serão desnecessárias para expressar a identidade dos indivíduos, das coisas e o lugar. Quando um simples olhar, quando uma simples troca de olhar pela intersubjetividade fundir-se-á sujeito e objeto num único ser. O lugar para a geografia humanista é tudo isso e muito mais. Ele é também a mediação com o mundo que se coloca além dos seus horizontes, ao qual se mantém unido. Espaço que irradia e recebe influências socioculturais. Ao mesmo tempo, este lugar é um mundo e está no mundo. Assim, a geografia humanista abre-nos uma nova perspectiva para a compreensão da ideia de lugar. O lugar não será somente o espaço da produção e reprodução da vida material, formas de adaptações do homem à natureza, ou a garantia das condições econômicas de existência humana. Ele será também o espaço da afetividade humana. Qualquer intervenção no mesmo, que não leve em consideração essa natureza, estará fadada a relegar o homem a uma condição inferior de existência. Esta é a contribuição teórica que a geografia humanista terá. Para finalizar, queremos expressar nossa alegria de estarmos criando com esse encontro, lugar, formação socioespacial, mundo, a oportunidade de mais uma vez refletirmos sobre os diferentes caminhos teóricos que se abrem para a nossa ciência. A história, mais uma vez, nos tem mostrado que a evolução das ideias, das doutrinas, foi acompanhada de crises e rupturas para que ocorresse o seu avanço. Porém, esta crise tende a ser sempre superada quando a liberdade de pensar e agir permite a escolha de uma verdade entre muitos caminhos. A verdade é uma estrada de mão dupla. Já passou o momento de dizermos que a geografia está em crise. Vale muito mais nesse momento dizermos que, na pluralidade de métodos que se abrem ao geógrafo para explicar e compreender o mundo, cada um tem a liberdade e a coragem de optar por uma verdade. À história caberá o papel de definir se ela será falsa ou verdadeira. Está presente o professor Dr. Carlos Alberto Barbosa Dantas, digníssimo pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Colaboraram na realização deste evento Cinep, financiadora de projetos da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, e a Universidade de São Paulo, através da CCINT, Comissão de Cooperação Internacional da Universidade de São Paulo e Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a professora doutora Maria Adélia Aparecida de Souza, secretária da ANPEG, para informar sobre a organização do evento. Eu vou dar uma ideia geral da dinâmica dos trabalhos para que as pessoas possam se localizar melhor dentro dos nossos trabalhos nesses 3 dias. Esse processo começou há 3 dias atrás com cursos. Foram realizados 3 cursos, ministrados pelos professores Rémi Knafou e Hélène Lamique, da Universidade de Paris, Neil Smith, da Rutgers University, e Cindy Katz, da City University of New York. Teremos agora, durante o dia de hoje, amanhã e depois, a realização do evento propriamente dito, que terá o formato
definido pela comissão científica, pela comissão organizadora, mediante a realização de conferências, de mesas redondas, de sessões de comunicações livres. Dada a dimensão do evento e a grata surpresa que tivemos do recebimento de mais de uma centena de resumos, não houve outra alternativa a não ser organizá-lo em sessões paralelas. Eu sei que é complicado porque se torna mais difícil a escolha da quantidade de coisas importantes que serão tratadas no evento, mas não pudemos organizá-lo de outra maneira. Para os coordenadores das mesas, das sessões de comunicações livres e para os conferencistas, é importante que eles saibam que os nossos estudantes estão de tal maneira traquejados e treinados no apoio à organização dos nossos eventos, que eles têm todo um sistema de participação concreta através de monitorias. Em todas as salas, nos auditórios, vocês sempre verão essas simpáticas figuras militarmente posicionadas para atender aos professores, aos conferencistas, em tudo aquilo que for necessário. Eles têm um poder de decisão importante. É o quarto evento que organizamos, de maneira que são pessoas que, neste caso, deste evento, praticamente conseguiram realizar a parte de infraestrutura e material absolutamente sozinha. O chique do evento é mérito dos estudantes do Departamento de Geografia. Além dessas atividades acadêmicas que se desenvolverão até sábado, no domingo, como é prática e faz parte do nosso processo de trabalho, nós organizamos uma excursão na região metropolitana de São Paulo, que será dirigida, coordenada pelo professor Francisco Capone Scarlato e pelo professor Luiz Cruz, da Universidade Estadual do Ceará, que também nos ajudou demasiadamente. Essa excursão será feita sob forma de adesão. Toda a parte de suporte desse evento está localizada nessa parte que os estudantes também nos cederam, que nós chamamos carinhosamente de aquário, onde são feitas as inscrições. Assim vocês poderão também, qualquer problema que tenham, se dirigir ao aquário ou à Secretaria da Ampeg, que fica aqui no fundo, atrás da livraria, para qualquer eventualidade. As adesões à excursão e as adesões ao jantar de confraternização, portanto, devem ser feitas no balcão de inscrição ou na Secretaria da Ampeg. Em seguida, segunda, terça e quarta-feira, nós teremos mais 4 cursos. Este evento é o primeiro evento que inaugura esse procedimento de aproveitar melhor os nossos convidados estrangeiros e dar-lhes um espaço maior para desenvolvimento das suas ideias, não só através das conferências e mesas redondas, mas também através dos cursos. Então nós teremos, a partir de segunda-feira, os cursos do professor Richard Pitt, da Clark University, o curso da professora Graciela Uribe, do México, o curso da professora Aurora Balestreiros, de Madrid, e o curso do professor Jorge Bencot, da Universidade de Paris. Terminamos assim na quarta-feira com todas as atividades acadêmicas e científicas propriamente ditas. Eu gostaria de chamar a atenção ainda para outros acontecimentos que giram em torno deste encontro internacional, que são de 2 naturezas. A primeira delas são as atividades culturais e sociais, que todos têm dentro das suas pastas essas folhinhas coloridas. Ressalte-se mais uma vez que toda a programação cultural do evento foi coordenada pelo SERGE, o nosso Centro de Estudo dos Estudantes de Geografia, que também nos deram, os estudantes do SERGE nos deram uma colaboração imensa na organização de toda a parte cultural. Chamo ainda a atenção
para mais um acontecimento que, sem dúvida nenhuma, é revelador da vitalidade dos geógrafos brasileiros na sua produção científica e acadêmica, que acontecerá hoje a partir das 20 horas, aqui no mezanino, na parte de cima, no andar de cima, o lançamento dos livros. Muitos deles nós devíamos à nossa comunidade. O 4º volume da série O Novo Mapa do Mundo, o volume do Território, que foi o evento do ano passado, e alguns autores individuais que também estarão lançando os seus livros, sejam geógrafos do Departamento de Geografia da USP e colegas nossos de outras partes do Brasil. Eu queria, para finalizar minha fala, que não deveria ter sido tão longa, chamar a atenção para algo que eu gostaria que todos os colegas nos ajudassem. Como o evento é muito grande, muito carregado, é fundamental o cumprimento do horário. E eu espero que todos estejam nas suas salas de trabalho exatamente na hora convencionada pelo programa, porque se nós formos acumulando atraso, nós não conseguiremos realizar o trabalho proposto. É um apelo que a comissão organizadora e a diretoria da ANPEG e a chefia do departamento faz aos colegas, um apelo no sentido de colaborar conosco para que os trabalhos transcorram como sempre tem transcorrido em todas as reuniões do Departamento de Geografia. Bom trabalho a todos e muito obrigada. Com a palavra, o professor Dr. Flávio Fava de Moraes, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, para seu pronunciamento e encerramento desta cerimônia. Queria saudar a presença da professora Miriam Kazelchik, que é a nossa vice-reitora na USP, dos pró-reitores, professor Jacques Markovitch, professor Hugo Armelin, professor Caio Dantas. Apenas o pró-reitor de pós-graduação, o professor Melfi, não está presente por causa de uma viagem internacional, e a presença indireta também da cúpula da universidade na pessoa da professora Maria Adélia, que acaba de falar como geógrafa. Nós tivemos uma questão absoluta de comparecer em peso, vamos assim dizer, a essa solenidade, e ao mesmo tempo no ambiente, no espaço, no lugar ou no mundo em que nós estamos, saudar também o professor João Batista Borges Pereira, que é o diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o Francisco Scarlato, que é o atual chefe do Departamento de Geografia, e o meu amigo, meu vizinho e meu crítico, professor Milton Santos, que é o atual presidente da ANPEG e, portanto, o responsável maior por esse evento que se cedia na Universidade de São Paulo. Esse propósito de aqui estar presente, independente da amizade que nos une às pessoas que dirigem e organizaram o evento, foi muito relevante quando se considerou um número de universidades e locais que existem interessados no assunto nesse país, como principalmente o número de países que estavam frequentando o ambiente e o número de especialistas internacionais que vinham colaborar com o evento na ministração de cursos. A pleiade, a multiplicidade de opções que o evento está oferecendo, e principalmente a modernidade da temática a ser discutida e refletida, enche de orgulho a Universidade de São Paulo, porque é exatamente isso que constitui um ambiente universitário moderno, constitui o desafio e a ousadia que uma universidade que queira estar na vanguarda precisa ter. E sem que os meus colegas do Departamento de Geografia pudessem ter a ousadia de autodeclarar, nós, na condição de não sermos geógrafos,
e estarmos, contudo, com a responsabilidade transitória de dirigir a universidade, podemos afirmar, sem nenhuma apologia do sistema, de que o Departamento de Geografia da USP é um referencial não só para a qualidade do que aqui se executa, como principalmente pela visão de convidar e incorporar os senhores que são de outros ambientes para um diálogo coletivo em função do fato de que a pesquisa, a reflexão não é mais muito individualizada, ela precisa realmente ter uma participação do coletivo, do diferente e das divergências. De tal forma que a Universidade de São Paulo se sente absolutamente honrada em poder sediar esse evento e através dos colegas que daqui são, principalmente através do Milton, que é o presidente atual da Ampere. Eu quero testemunhar que a USP, seguramente, embora possa ser útil aos que nos visitam, tenho certeza, saberá valorizar aquilo que faz, mas com a humildade suficiente para declarar que também vai aprender muito com os que nos visitam. Obrigado e que o efeito do simpósio, do evento, realmente seja benéfico a todos nós. Obrigado. Tendo encerrado essa sessão, eu chamo a atenção que em seguida, neste mesmo local, vai ter a conferência do professor Milton Santos, o lugar Encontrando o Futuro. Em seguida. Agradeço a presença de colegas que vêm de todos os cantos deste país. Agradeço a presença e a colaboração dos colegas de outros países. A literatura do pós-modernismo é plena de metáforas geográficas. Era também essa uma moda nos anos 60 e 70 na escrita dos filósofos. Um Althusser, por exemplo, com as regiões da sociedade, no sentido de instâncias, ou de um Piaget com as epistemologias regionais. Hoje, porém, pós-modernistas de toda a obediência se valem das palavras do nosso métier para sugerir, com base na aceleração contemporânea, que o espaço não existe, que a região não existe, e o lugar também não existe mais. Daí se falar em desvalorização do território, de desterritorialização, de banalização e homogeneização, de precedência do tempo sobre o lugar, de heterotopia, de esvaziamento do tempo como condição para o esvaziamento do lugar. Mas que dizer, por exemplo, de Michael Jackson? Segundo seu manager, Michel Avram, falando em outubro de 1993, a um jornal de São Paulo, o mais pós-moderno dos popstars globalizados, não se lembra da América do Sul. Ele pensava que Caracas era na Jamaica. No Hotel Cosmopolita,
que lhe teria despertado essa ideia, integrantes da equipe trajavam camiseta com os seguintes dizeres: meu trabalho é tão secreto que nem eu sei o que estou fazendo. Já que os geógrafos são algumas vezes acusados de semelhante alienação, é cada vez mais urgente a preocupação de produzir, aperfeiçoar, renovar conceitos, de modo a que sempre saibamos o que vamos fazer em Caracas, na Jamaica ou em qualquer outro lugar. As metáforas atingem a consciência, mas elas, de um modo geral, estão longe de fornecer os instrumentos de análise da realidade. Quando Henrik Heine, em 1848, diante dos milagres das estradas de ferro, dizia que o espaço não existe mais, ele antecipava outras tantas imagens provocadas pelo progresso técnico neste século e meio. Naquele tempo, a geografia apenas forjava as suas armas. Ainda não ostentava direitos de cidade. Hoje, nós sabemos que os conceitos devem esposar o seu tempo para se tornarem operacionais. E, para isso, a inspiração é a história do presente. No passado distante, a região fora um sinônimo de territorialidade absoluta de um grupo, com as suas características de identidade, exclusividade e limites, devidas a essa única presença desse grupo, sem outra mediação. A diferença entre áreas se devia a essa relação direta com o entorno. Hoje, cada vez mais, os lugares são condição e suporte de relações globais que, sem eles, lugares não se realizariam. E o número de mediações é muito grande. As regiões se tornaram lugares funcionais do todo, espaços de conveniência. Agora, neste mundo globalizado, com a ampliação da divisão internacional do trabalho e o aumento exponencial do intercâmbio, dão-se paralelamente uma aceleração do movimento e mudanças mais repetidas na forma e no conteúdo das regiões. Acostumáramos-nos a uma ideia de região como um subespaço longamente elaborado, uma construção estável. Mas o que faz a região não é a longevidade do edifício, mas a coerência funcional que a distingue das outras entidades, vizinhas ou não. O fato de ter vida curta não muda a definição do recorte territorial. Agora, nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo conjunto de globalização e fragmentação, isto é, individualização e regionalização. No presente período histórico,
a própria tecnologia inclusiva nos seus efeitos. E o tempo acelerado, acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta a diferenciação entre os lugares, enquanto o fenômeno de região ganha universalidade, estendendo-se sobre todo o ecúmeno, tende a redividi-lo por completo. Agora que a unidade dos eventos sobre a face da Terra pode ser empiricamente constatada, essa unidade dos eventos, constatada com o fenômeno da globalização, torna-se mais fácil verificar o papel do processo histórico na reelaboração regional. Comecemos por admitir que o planeta, como entidade material e humana, é uma totalidade. E que, em cada um dos seus momentos, a história também é uma totalidade. Ambos, então, planeta e história, seriam realidades que permanentemente se transformam para tornar-se, outra vez, planeta e história. Ou, parafraseando Sartre, totalidades em permanente processo de totalização. A divisão internacional do trabalho pode ser considerada a energia desse movimento. Com a aceleração a que assistimos, produto da evolução concomitante da ciência, da técnica e da informação, os chamados momentos da divisão do trabalho se tornaram muito mais numerosos. A cada momento é como se a totalidade se estivesse cindindo para reconstituir-se no momento seguinte, onde uma nova cisão renova o movimento. Não distinguiríamos entre unidade e diversidade se não soubéssemos que a unidade é o próprio do planeta e da história, e a diversidade é o próprio dos lugares. Muda o mundo e, ao mesmo tempo, mudam os lugares. E os eventos operam essa ligação entre os lugares e uma história em movimento. O lugar, aliás, se define como funcionalização do mundo. E é por ele, lugar, que o mundo é percebido empiricamente. Aliás, é só por ele, lugar, que o mundo é empiricamente percebido. Um subespaço é uma área contínua do acontecer homólogo ou complementar, do acontecer paralelo ou do acontecer hierárquico. Em todos esses casos, trata-se de um acontecer solidário que define um subespaço, uma região, um lugar. A noção aqui de solidariedade é aquela encontrada em Durkheim e não tem conotação ética ou emocional. Trata-se de chamar a atenção para a realização compulsória de tarefas comuns, mesmo que o projeto não seja comum. Numa região agrícola, esse acontecer solidário é homólogo. Nas relações entre a cidade e o campo, ele é complementar,
como também nas relações interurbanas. Mas, numa mesma cidade, dominada por uma mesma produção industrial, como, por exemplo, até bem pouco tempo, os calçados para crianças de Birigui, estado de São Paulo, é possível identificar esse acontecer homólogo. E há também o acontecer hierárquico, resultante das ordens e da informação provenientes de um lugar e realizando-se como trabalho em outro. Esta é a outra cara do sistema urbano. Não é que haja um lugar comandando um outro, senão como metáfora. Mas os limites à escolha dos comportamentos num lugar pode-se dever aos interesses sediados em outro. Tanto o acontecer homólogo quanto o acontecer complementar supõem uma extensão contínua na cidade e no campo, a contiguidade sendo o fundamento da solidariedade. Já no caso do acontecer hierárquico, as relações podem ser pontuais. Aqui, a solidariedade, ainda aqui no sentido de Durkheim, independe da contiguidade. É a diferença apontada por Laurent Gilles entre proximidade espacial e proximidade organizacional. No primeiro caso, a copresença é uma causa ou um efeito da ação. No segundo caso, trata-se de teleação, aquela presença de corpos ausentes, para utilizar uma imagem do poeta Paul Valéry. No primeiro caso, se cria o que estou chamando de horizontalidades, e no segundo caso, aquilo que chamamos de verticalidades. Esses dois são os novos recortes territoriais na era da globalização. A territorialidade do acontecer histórico está sempre mudando, levando à criação e à recriação daquilo a que Agerstrand, num dos capítulos esparsos de sua geografia do tempo, chama de domínios. Em cada momento, há sempre um mosaico de subespaços, cobrindo inteiramente a superfície da Terra e cujo desenho é fornecido pelo curso da história. A escala, aqui atribuíamos uma feição geográfica, deixa de ser uma noção geométrica para ser condicionada pelo tempo. A escala é um dado temporal e não espacial. A distinção entre lugar e região, pois, passa a ser menos relevante do que antes, quando se trabalhava com uma concepção hierárquica, geométrica, do espaço geográfico. Por isso, a região pode ser considerada como um lugar, desde que a regra da unidade e da contiguidade do acontecer histórico se verifique. E os lugares? Vejam-se os exemplos das cidades grandes
também podem ser regiões. Tanto a região quanto o lugar são subespaços subordinados às mesmas leis gerais de evolução, onde o tempo empiricizado entra como condição de possibilidade e a entidade geográfica entra como condição de oportunidade. A cada temporalização prática corresponde uma espacialização prática que diz respeito às solidariedades e os limites anteriores e cria novas solidariedades e novos limites. O espaço geográfico é formado por sistemas de objetos e sistemas de ações. Um conjunto indissociável. E cada subespaço inclui uma fração desses sistemas, cuja totalidade é o mundo. Cada subespaço se define conjuntamente por uma tecnosfera e por uma psicosfera, funcionando de modo unitário. A tecnosfera é o mundo dos objetos. A psicosfera é a esfera da ação. Os objetos, naturais ou artificiais, são híbridos, no sentido proposto por Serge Latour e por Alain Grant, já que esses objetos, naturais ou artificiais, não têm existência real, existência valorativa, sem as ações. Assim, cada lugar se define tanto por sua existência corpórea, quanto por sua existência relacional. E é assim que os subespaços existem e se diferenciam uns dos outros. Os espaços da globalização, a que estou chamando de meio técnico, científico, informacional, apresentam cargas diferentes de conteúdo técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo comunicacional. Há que distinguir o informacional e o comunicacional. Os lugares se definem, pois, pela sua densidade técnica, pela sua densidade informacional, pela sua densidade comunicacional, cuja fusão os caracteriza e distingue. Essas qualidades se interpenetram, mas não se confundem. A densidade técnica é dada pelos diversos graus de artifício. As situações limite seriam, de um lado, uma área natural jamais tocada pelo homem e, de outro lado, uma área onde haja apenas aquilo que Simondon chamou de objeto técnico maduro, como centro de negócios de uma grande cidade, espaços inteligentes dispostos a atender prontamente às intenções dos que o conceberam e produziram, objetos que são muito mais perfeitos do que a natureza. A densidade informacional deriva, em parte, da densidade técnica. Os objetos técnicos, ricos, portanto, por serem objetos técnicos, ricos em informação, podem, todavia, não ser agidos, permanecendo em repouso
ou inatividade à espera de um ator. A informação se perfaz com a ação. Quando, porém, a ação é unívoca, é uma informação obediente às regras do ator e introduz no espaço uma intervenção vertical que geralmente ignora o entorno, posta a serviço de quem tem os bastões de comando. A densidade informacional nos informa sobre os graus de exterioridade do lugar, sua propensão a entrar em relação com outros lugares e a efetivação dessa propensão, privilegiando setores e atores. A densidade comunicacional resulta daquilo a que Gaston Berger chamava de caráter humano do tempo da ação, já que o evento pode ser visto como praxis intersubjetiva ou praxis transindividual. Esse tempo plural do cotidiano partilhado é o tempo conflitual da copresença, como lugar do acontecer solidário, homólogo ou complementar. O espaço, o lugar, é esse espaço banal da geografia e não o espaço do economista ou do antropólogo, do psicanalista ou mesmo do arquiteto ou do filósofo. Espaço criador da solidariedade e da interdependência obrigatória geradas pelas situações cara a cara de que fala Schutz, pois é essencial para esse resultado que você e eu tenhamos o mesmo entorno, já que somente nessa situação posso assumir com maior ou menor certeza, dentro da realidade diretamente vivida, que a mesa que estou vendo é a mesma mesa e a mesma em todas as suas situações perspectivas. As relações comunicacionais têm, pois, mais que as outras, um geographic flavor, um bouquet géographique, um gosto geográfico, um sabor geográfico, expressão que vale tanto para o espanhol quanto para o português, pois são geradas no lugar e apenas no lugar, a despeito da origem, por acaso distante, dos objetos, dos homens e das ordens que os movem. As relações informacionais são verticais. As relações comunicacionais são horizontais. As relações informacionais podem ser indiferentes em relação ao meio social ambiente. As relações comunicacionais não o podem, porque são uma resultante do meio social ambiente. As primeiras são mais dependentes da tecnosfera, enquanto as segundas o são mais da psicosfera. Isso não quer dizer que tecnosfera e psicosfera não interajam. Estamos apenas exercendo um exagero do discurso analítico. De todo modo, e nas condições atuais, as relações informacionais transportam com elas o reino da necessidade, enquanto
as relações comunicacionais podem apontar o reino da liberdade. Sendo assim, e contrariamente a uma tese em vigor, a opulência dos lugares, para retomar um termo de Abraham Moll, escrevendo sobre a informação, a opulência não adviria da densidade técnica dos lugares, mas de sua densidade humana. Haveria então lugares mais ou menos voltados ao presente e outros mais orientados ao futuro. Aqueles onde justamente a riqueza comunicacional é maior, que é hoje a consciência do lugar. E realmente precisamos dela. Eu duvido. Não nos embaraçemos com essa questão, que é uma penúltima herança das ideias estabelecidas em um mundo quase imóvel. Hoje, certamente mais importante que a consciência do lugar é a consciência do mundo, obtida através do lugar. Detenhamos-nos um pouco na análise de um dos aspectos essenciais da constituição atual do espaço. Referimos-nos às redes, essa moda que ameaça colonizar a nossa disciplina e que tem que ser tratada, quem sabe, primeiro como moda, mas depois e logo depois como conceito a ser restabelecido. Sabemos que as redes são, ao mesmo tempo, globais e locais. Globais elas o são, porque cobrem todo o ecúmeno e, na verdade, constituem o principal instrumento de unificação do planeta. Mas elas também são locais, já que em cada lugar, através de sua estrutura técnica e de sua estrutura informacional, acolhe uma fração, maior ou menor, das redes globais. No lugar, elas presidem ao trabalho e ao capital vivo e determinam a natureza do trabalho e determinam a natureza do capital vivo. Como nacionais ou mundiais, as redes presidem a divisão internacional do trabalho e determinam a natureza da cooperação. Como locais, as redes significam, sobretudo, a produção propriamente dita. Como globais, elas, sobretudo, se referem às outras instâncias da produção: circulação, distribuição, consumo. O trabalho das pessoas de uma área pode ser visto sob esse enfoque. O trabalho permitido, o trabalho explicado por um dado meio técnico, é também um trabalho direta ou indiretamente governado por uma regulação distante, cujos objetivos são sectoriais, particularistas, exclusivos de uma só intenção. Das regras estranhas se superpõem, desafiantes e desestruturantes, às normas localmente constituídas. E através do trabalho, o homem acaba por descobrir essa dupla realidade, um caminho para a ampliação da consciência.
A primeira união das pessoas nas zonas agrícolas modernas, por exemplo, bem pode vir do interesse comum no resultado de uma produção localmente realizada. A busca da produtividade econômica em um dado subespaço pode concluir-se pelo encontro da produtividade política com o reforço da solidariedade, já que em seu caráter ético e emocional. Esse conflito entre o trabalho particular e local e entre o trabalho geral e global é a base de um choque entre a cultura objetiva imposta de fora e obediente aos constrangimentos da produção direta, suas técnicas e suas normas, e a cultura subjetiva, inspirada de dentro de cada um por considerações mais amplas. Cultura subjetiva que é tanto maior e mais intensa quanto sejam maiores as possibilidades de ação comunicativa. Para Habermas, enquanto o trabalho é atividade racional em relação a um fim, a atividade comunicacional é interação mediada por símbolos. E para Abraham Molle, outra vez, a interação é a ação que intervém, modifica e perturba outras ações em curso, independentemente destas. Nesse sentido, o lugar não pode ser visto como passivo, mas como globalmente ativo. E nele, a globalização, que em toda outra parte é vista como fábula, não pode, no lugar, ser vista como fábula. O mundo, nas condições atuais, visto como um todo, é nosso estranho. O lugar, nosso próximo, nos restitui o mundo. Se este, o mundo, pode se esconder pela sua essência, ele não pode esconder-se pela sua existência. No lugar que é onde o mundo existe, estamos condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas também e sobretudo pelo que ele ainda não é. E aí não é o passado que constitui a nossa âncora, como aprendemos e quem sabe ensinamos. A nossa âncora é o futuro. Vivemos todos estes séculos acorrentados à ideia de que o passado seria o cimento das sociedades, de que o passado seria o fio condutor para o porvir. Por isso nos custa agora admitir que esses papéis, o papel de cimento, o papel de fio condutor, possam ser representados pelo futuro. É que sempre trabalhamos mais com a ideia de recursos que mesmo com a ideia de projeto. Quem sabe as fases precedentes da história não permitiam nem a formulação, nem a realização de utopias. Mas hoje, com o progresso científico e técnico e a empiricização da totalidade, o mundo nos garante que há várias formas possíveis
e viáveis de construir futuros. O lugar é a oportunidade do evento. E o evento, ao se tornar lugar, ao se tornar espaço, ainda que não perca as suas marcas de origem, o evento ganha características locais. É como se a flecha do tempo se entortasse no contato com o lugar. O evento é ao mesmo tempo deformante e deformado. Por isso, se fala na imprevisibilidade do evento, aquilo a que Riquet chama de autonomia do evento. A possibilidade de, no lugar, construir uma história das ações que seja diferente do projeto dos atores hegemônicos. É esse o grande papel do lugar na produção da história. E apontá-lo, esse grande papel do lugar na produção da história, é a grande tarefa dos geógrafos neste fim de século. Muito obrigado.